Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo número 1. Vamos ler o verso 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Irmãos, um breve contexto para você se lembrar o que está se passando aqui. Paulo ele vai escrever essa carta quando ele está em sua prisão domiciliar, ainda em Roma. Provavelmente, do mesmo lugar onde se originou a carta aos Efésios, Filipenses e também Filemon. E nesta prisão ele recebeu muitas pessoas. Nós estudamos na carta de Filipenses que Epafrodito, membro da igreja de Filipos, foi ter com ele para levar uma oferta e também para levar alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. E o apóstolo Paulo recebe aquela oferta e também escreve uma carta orientando a igreja de como eles deveriam proceder. Aqui não é diferente. Nós temos então o apóstolo Paulo recebendo a visita de Epáfras. Epáfras foi um servo do Senhor, foi um homem de Deus, que se converteu quando o apóstolo Paulo esteve em Éfeso por 3 anos, anunciando o evangelho na escola de Tirano. Isso está lá em Atos 19, você pode conferir. Onde ele não poderia mais expor a escritura na sinagoga. Então o expulsaram dali e ele foi então para a escola de Tirano. Onde não apenas Epáfras, que é membro da igreja de Colossos, mas também Filemon. Provavelmente pelo menos esses dois ouviram a exposição do evangelho durante esses 3 anos e levaram o evangelho às suas cidades. E ali nasceu uma igreja. Epáfras, ele decide ficar com Paulo. E aqui há 2 posições teológicas. Aqueles que dizem que Epáfras ele foi preso junto com Paulo, porque o apóstolo Paulo era um preso político e precisava então de pessoas que embasassem ou então que servissem de testemunha para sustentar uma espécie de acusação de sedição, uma rebelião que o apóstolo Paulo estava causando. Mas talvez a posição mais correta, pelo que diz o texto, é que o próprio Epáfras, por livre e espontânea vontade, decidiu ficar com o apóstolo Paulo para servi-lo, para auxiliá-lo em suas necessidades. Mas Epáfras estava ali com o apóstolo Paulo, mas o problema ainda estava lá na igreja de Colossos. Epáfras, ele fundou aquelas igrejas, pessoas, elas conheceram a graça de Jesus Cristo e ali nasceu uma igreja. Porém, como nos nossos dias, a igreja começou a ser atacada por hereges, a saber, agnósticos, místicos, que é uma mistura de filosofia com religião oriental, e também os judaizantes, aquelas pessoas que criam que era necessário observar algumas coisas da lei, como o calendário judaico, como a dieta judaica e a circuncisão, chamados também de legalistas. Então essas pessoas começaram a se infiltrar na igreja de Colossos e causar muito sofrimento à igreja e Epáfras foi então buscar a ajuda do apóstolo Paulo. Mas como ele decidiu ficar auxiliando o apóstolo Paulo escreve uma carta para corrigir esses problemas, uma carta que deveria ser lida na igreja de Colossos e também na igreja de Laodiceia, como diz a própria carta aqui, para corrigir e combater veemente essas heresias. Colossos, na verdade, ela não era uma grande cidade neste momento aqui. Ela ficava localizada no Vale do Rio Lico, mas ela ficou à sombra de 2 grandes cidades, como Laodiceia e Herápolis, e também tinha a capital, que era Éfeso. Então não tinha mais a glória do passado, mas foi ali onde Deus suscitou uma igreja. Talvez Colossos, ela nunca seria citada na Bíblia se não fosse aquela igreja sólida que se preocupava com o amor, com a fé e com a verdade, que chamou inclusive, por causa desses atributos, a atenção do apóstolo Paulo. Então, Tíquico e Onésimo, que era escravo de Filemon, levam essa carta para corrigir os problemas daquela igreja. Quando eu estava fazendo o estudo destes 2 versículos e preparando a mensagem, e geralmente o título é a última coisa que a gente dá, às vezes eu fico até, puxa vida, que título será que eu vou dar, né? Qual será o tema? Mas aí eu pensei nesse tema aqui, apenas pessoas comuns. E aí eu mandei para o irmão fazer a arte, e falou, poxa, se eu li lá, né, Colossenses verso 1 e verso 2, e esse título não parece ter muito a ver, né, com o que está escrito ali. E eu estava explicando para ele que esse livro ele está cheio de pessoas comuns.
de pessoas simples. Paulo era uma pessoa comum. Timóteo, que estava na companhia do apóstolo Paulo, era uma pessoa comum. Epáfras era uma pessoa comum. A igreja de Colossos não ficava em nenhuma metrópole. Não era grande, não era populosa. Pelo contrário, estava em decadência. Era uma cidade comum. Então o que essas pessoas tinham de especiais? Apenas uma coisa: o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que um dia os alcançou. E assim também acontece conosco. A obra de Deus não é feita de uma espécie de ser humano que é um super-herói, que é alguém extraordinário, que é um prodígio, que é um gênio. Não! A obra de Deus é feita com pessoas como eu e você. Pessoas simples, comuns, com famílias comuns, com trabalhos comuns, com vidas comuns. Chesterton vai dizer que não há nada mais espetacular, maravilhoso, glorioso do que um homem comum, com sua esposa comum e os seus filhos comum. Eu sei que dizer que viver uma vida ordinária, uma vida simples, comum, é quase uma ofensa ao mundo que faz uma espécie de culto à personalidade. Parece que em nossos dias todo mundo tem que ser alguém extraordinário, com habilidades e dons nunca visto antes. Mas nós enxergamos aqui, na carta aos Colossenses, pessoas que não tinham essas habilidades extraordinárias. O que é diferente neles é o que é também diferente em nós. O Evangelho que nos alcançou. E isso nos transforma em pessoas diferentes. É isso que nos faz diferentes das pessoas do mundo. Jesus. A minha filha, Sofia, ela tem 6 meses. E aí ela já tem os 2 dentinhos de baixo. Nasceu os 2 caninos dela, as 2 presinhas. E ela já fala até mamãe e papá. E aí o irmão vendo isso falou, poxa, essa é uma criança prodígia. Isso é um prodígio, estamos diante de um prodígio. Certamente não puxou para o pai, falou para mim, né? E ainda me perguntou, você é um prodígio? Eu respondi, não, eu não sou um prodígio. Eu sou a pessoa mais comum que você poderia conhecer. Eu não tenho nada de especial. E ai de mim, se não fosse o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ter me alcançado. É só isso. É só isso. A única coisa que há diferente em mim é porque um dia o Senhor olhou para mim e disse, eu vou te salvar. O Senhor olhou para você e disse, eu vou te salvar. A verdade é que poucas pessoas são prodígios. Poucas pessoas são extraordinárias, sobrenaturais. A maioria é gente como a gente. A verdade é que muitas vezes, ao terminar de pregar um sermão, eu me sinto um verdadeiro idiota. E eu penso, né? Poxa, quão ignorante eu sou. Eu acho que hoje eu não consegui passar a mensagem. Então eu desço do púlpito meio... Saio daqui, deixo o púlpito, meio cabisbaixo. Então vem alguém e fala, Deus falou comigo através da palavra. E nesse momento eu tenho 2 convicções. A primeira é que eu continuo sendo um idiota. Mas a segunda é que a palavra de Deus, que a mensagem que eu carrego é muito maior que eu. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Com estes homens não era diferente. Eles eram pessoas comuns, mas que tinham uma mensagem gloriosa. Que tinham a mensagem do Evangelho, as boas novas. E isso é suficiente, porque o Evangelho é autossuficiente. A igreja de Colossos não nasce com a presença de um grande apóstolo como Paulo, mas nasce com a presença de um simples Epáfras, anunciando as boas novas. Foi ali que Deus suscitou a sua igreja. Justo Gonzalez, no seu livro História Ilustrada da Igreja, no capítulo número 4, ele vai dizer o seguinte, a maior parte do trabalho missionário não foi realizada pelos 12, mas sim por cristãos comuns, por diversas razões, tais como perseguição, negócios ou vocação missionária. Cristãos que tinham que ir e vir, enquanto faziam isso, propagavam a sua fé. Irmãos, é exatamente isso. É exatamente isso que acontece também conosco. Ou deveria acontecer. Nós não precisamos ser pessoas fenomenais
para anunciarmos o Evangelho enquanto trabalhamos, em nossa família, em nossa escola, em nosso trabalho, em uma fila de banco, em uma roda de amigos. São pessoas comuns que, enquanto vão fazer as suas obrigações, anunciam a fé que um dia alcançou elas. A fé em Jesus Cristo. E é com base nisso que eu gostaria de argumentar nestes 2 versículos hoje. Começando pelo primeiro, falando um pouco sobre Paulo e Timóteo. Homens comuns, mas com uma vocação divina. Bom, como eu disse, nós vivemos um tempo de culto à personalidade. Há uma ênfase exacerbada nas pessoas. E o resultado disso, nós podemos ver muito evidentemente nos títulos e mais títulos por aí. Ser apóstolo já se tornou banal. Eu tenho ouvido que há pessoas que já se autoproclamam sumos sacerdotes. E eu fico me perguntando, qual será o próximo título? Arcanjo? Querubim da guarda? Semideus? Quarta pessoa da Trindade? Eu não sei onde vamos parar. Há uma ênfase muito exagerada na pessoa. Eu me lembro de um fato, daquele herege do Benihim, que escreveu Bom Dia Espírito Santo, que aí ele ia pregar em algum lugar e ele fez toda a arrumação do palco, luzes focando na sua entrada, ele entrou com um terno branco de braços abertos assim, não olhem para mim, olhem para aquilo. Mas como é que você não vai olhar para um cidadão desse? O cara está chamando a atenção mais do que Jesus. Não tem como. Não tem como. A igreja, por muitas vezes, ela caiu neste embaraço de focar mais nas pessoas do que em Cristo. Lembra a igreja de Corinto? Eu sou de Paulo. Eu sou de Cefas, que é Pedro. Eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo então vai corrigi-los e dizer, quem é Paulo? Quem é Apolo? São apenas servos de Deus. Só isso. João Batista vai dizer quando anuncia o Evangelho, importa que ele cresça, se referindo a Jesus Cristo, e eu diminua. Nós não estamos aqui, irmãos, para nos aparecer, mas para cumprir a vontade de Deus e fazer com que Cristo apareça. Isso não vale apenas para os ministros do Evangelho, um pastor, um líder. Isso vale para você também. Quantas pessoas querem aparecer mais do que são? Talvez você fale, poxa, mas eu não prego o Evangelho. Mas há pessoas que gostam de se aparecer. Como assim, né? Observa aqui que a paleta de cores aqui nessa noite é preto, é azul, são cores escuras, não é? Mas aí tem um cidadão que vem lá de amarelo fluorescente. Qual o objetivo? O porquê? Ora, em seu íntimo há um desejo de se aparecer. Mas, irmãos, nem na pregação do Evangelho, nem no nosso estilo de vida, deveríamos buscar nos aparecer, deveríamos buscar resplandecer Cristo em nós. Certo dia acabou o culto, né? E eu fui comer um lanche, não é? Comer um lanche, eu estava com o meu uniforme padrão, esse aqui, de pregar. E aí cheguei lá na Sol Lanches. Alguém conhece? Bastante gente. Aí cheguei lá, ela olhou bem pra minha cara e falou, você é padre? Aí eu disse, não, estou sendo treinado para ser pastor. Ela falou, não, mas o que importa é que tem uma luz. Aí eu não sei se eu me senti bem ou mal, né? Mas enfim, a ideia é, irmãos, as pessoas têm que olhar para nós e ver algo além. Irmãos, é muito gratificante como alguém diz, olha para você e diz, você é crente. Certamente é crente. Porque você fala de maneira diferente. O seu pensamento é diferente. A sua atitude é diferente. Você é um cristão, não é? Você é um imitador de Cristo. E você fala assim, eu sou um crente. Eu sou um cristão. Isso significa que Cristo está aparecendo. É isso que deveríamos fazer. O apóstolo Paulo aqui ele vai usar o seu título de apóstolo. Ele vai começar a carta dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas por que ele vai usar o seu título primeiro? Porque era o seu ofício, ele era um apóstolo. Ele era um apóstolo.
mas também para demonstrar que ele tinha autoridade ortogada por Cristo para ensinar aquela igreja. Não era o Zé da esquina, não era o Joãozinho da banca. Não, era alguém que foi separado por Cristo, chamado por Ele e comissionado para estabelecer doutrina e ensinar a igreja. Ou seja, o que ele está dizendo quando ele vai dizer Paulo, apóstolo de Cristo, é que dali não viria uma opinião sua. Não viria uma opinião pessoal, mas uma doutrina que ele havia recebido de Jesus, que Jesus havia entregado a ele. Irmãos, é exatamente assim que o ministro do Evangelho deve proceder. O púlpito não é lugar de dar opinião, embora a opinião do homem de Deus tenha o seu valor. Tenha o seu valor. Você deveria ouvir. Mas aqui é um lugar de proclamar o que dizem as Escrituras. Eu estava em uma visita essa semana e nós estávamos comentando de uma igreja onde o pastor ele usava o púlpito para fazer basicamente duas coisas. Primeiro, expor a vida dos irmãos. Isso acontece em muitas igrejas. Não cito o nome, mas nem precisa, não é? Nem precisa. Mas segundo, expor a sua vida pessoal. Irmãos, quando nós vamos à igreja, nós não estamos buscando ali esse tipo de coisa. Nós estamos buscando ouvir a pregação do Evangelho, para que por ela sejamos transformados. A Confissão de Westminster, inclusive, vai dizer que se um homem de Deus ele lê a Escritura e ele interpreta corretamente e ele aplica a vida da igreja, é como se o próprio Deus estivesse falando. E, portanto, você deveria dar ouvidos. Você deveria ouvir com atenção. Mas veja, que o apóstolo Paulo, ele não era um apóstolo, porque um dia ele falou, quer saber? Esse negócio de ser fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, na grande cidade de Jerusalém, não está com nada. A moda agora é ser apóstolo, e é isso que farei. Não. Ele vai dizer que ele é apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Ele não se auto-intitulou apóstolo, mas foi designado, lembra? Cristo encontra Paulo a caminho de Damasco. Então ali o chama, o arregimenta para esta missão, para ser o apóstolo dos gentios. Não exclusivamente dos gentios, mas principalmente dos gentios. Que somos eu e você. E de fato ele cumpriu essa missão com muita maestria. Com muita maestria. Foi um dos maiores cristãos. Escreveu 13 cartas de 27 do Novo Testamento. Sim, estabeleceu doutrina. Foi um grande homem de Deus. Mas como é que as pessoas fazem hoje? Não só como apóstolo, né? Mas hoje nós vivemos uma época onde as pessoas, elas se auto-intitulam pastores, diáconos, líderes, obreiros, apóstolos, sumos sacerdotes e por aí vai. E por aí vai. Ou seja, será que aquilo é a vontade de Deus? Não há alguém que concorde com aquilo. Inclusive, o apóstolo Paulo foi questionado pelos 12. Será que ele é apóstolo mesmo? Mas chegaram à conclusão que, de fato, Cristo havia encontrado e o separado para esta missão. Ou seja, houve a concordância dos 12. Ele recebeu a bênção dos 12 apóstolos. E por isso, passou a propagar o Evangelho. E diante disso pode surgir uma pergunta. Existem apóstolos hoje? E eu posso te responder com absoluta certeza. A resposta é não. E por quê? Porque eles não cumprem os pré-requisitos para este ofício. Que primeiro, é ter sido chamado diretamente por Jesus Cristo. Isso não acontece com nenhum deles hoje. Segundo, ter andado com ele. Sim, como fizeram os 12. E terceiro, ser testemunha ocular do seu ministério, morte e ressurreição. Todos os apóstolos que há hoje, eles não cumprem nenhum destes requisitos e, portanto, são falsos. Apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom
é aqueles que vieram, foram chamados por Cristo, já morreram e vivem hoje através das Escrituras. Todo aquele que se auto-intitula apóstolo hoje, em nossos dias, devem ser rejeitados e combatidos. Mas o apóstolo Paulo também aqui nos ensina uma lição muito preciosa. Que o desejo de todo cristão deveria ser este: saber qual é a vontade de Deus. Não é assim que Jesus Cristo nos ensina a orar em Mateus 7? Seja feita a sua vontade na terra como no céu. Mas o engraçado é que a nossa geração de crente, de cristãos, eles não querem saber qual é a vontade de Deus. Eles até oram: Deus, seja feita a sua vontade. Mas antes disso eles já tomaram suas próprias decisões e querem apenas que Deus fale, tudo bem. Tudo bem. É apenas isso. Não há uma reflexão, não há uma meditação, não há uma busca intensa na palavra de Deus para saber qual é o desejo de Deus. E o desejo de Deus está expresso nas Escrituras. Ou seja, a pessoa não quer saber se é a vontade de Deus para mudar de emprego. A pessoa não quer saber se é a vontade de Deus para casar. A pessoa não quer saber se é a vontade de Deus para ir a uma igreja. A pessoa não quer saber se é a vontade de Deus para tomar decisões grandes envolvendo dinheiro, finanças ou a família. Depois as coisas dão tudo errado. E a pessoa pergunta: onde foi que eu errei? Ora, você errou no momento onde você abandonou a vontade de Deus, isto é, as Escrituras, e seguiu o seu próprio desejo. E não interessa se você fez uma oração dizendo: seja feita a tua vontade. Deus não age contrário à sua palavra. Um cristão, ele deveria buscar isso. Qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus? Como o Senhor quer que eu caminhe, haja e decida? O hedonista pergunta: é gostoso? Dá prazer? O avarento indaga: é lucrativo? Me dá dinheiro? Mas o cristão quer saber: é a vontade de Deus? Porque para nós é isso que realmente importa. Pois o pior fracasso é ter sucesso naquilo que não é a vontade de Deus. E por quê? Porque isso é ter trabalhado em vão. Eu lembro do meu chefe, eu trabalhava com contabilidade, e o meu chefe odiava que errasse. E por quê? Porque teria um retrabalho. E esse retrabalho, via de regra, retomava mais tempo do que ter feito corretamente. E obviamente ali não era um erro que não tinha como não ser corrigido. Tinha como corrigir, apenas levava mais tempo. Mas irmãos, em relação à nossa vida, não há espaço para cometer muitos erros. Nós não podemos arriscar, e porque você não terá uma segunda vida. É apenas aqui e agora. Não existe essa, como o Espiritismo prega, que você irá retornando até que suas decisões, ou que você seja uma pessoa boa. Não existe essa. Nós só temos apenas uma chance de acertar. É apenas uma vida. E nós não podemos correr o risco de chegar diante de Deus e ouvir, como diz em Mateus 7. Em teu nome expulsamos demônio. Em teu nome fizemos milagres. E ouvir da boca de Deus: afaste-se de mim, porque jamais te conheci. Pois é somente isso que ouviremos da boca de Deus: afasta de mim, pois jamais te conheci. Ou, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, eu não quero viver a minha vida de forma que naquele grande dia eu seja surpreendido. Você também não deveria jogar sortes. Você deveria observar o que diz a Escritura e buscar obedecer o que diz. Pois aqui temos garantia. Pois é a vontade de Deus. Fora disso, não há garantia nenhuma. O apóstolo Paulo nos ensina que ele era um apóstolo, mas porque aquilo era a vontade de Deus. E você precisamos aprender a fazer isso.
Deus, qual é a tua vontade? E não apenas saber qual é a vontade de Deus, mas obedecer, que é o mais importante. Paulo também vai citar um outro companheiro que é Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Irmãos, quem era Timóteo? Paulo, ele vai dizer que ele foi fariseu de fariseus. Ele vai dar em resumo todo o seu pedigree. Mas ele vai dizer que quando Cristo o alcança, tudo aquilo passou a não ter valor. Passou a valer como refúgio. E Timóteo, quem era? E a verdade é que nós sabemos pouco de Paulo, porque ninguém nunca escreveu uma carta ao apóstolo Paulo. Nós sabemos mais de Timóteo do que de Paulo. Timóteo foi um companheiro do apóstolo Paulo, que foi citado aí pelo menos em 5 cartas. 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses. E também foi direcionado a ele 2 cartas, 1 e 2 Timóteo. Era um companheiro do apóstolo Paulo. Mas quem era Timóteo? Era um jovem, tímido e doente. O apóstolo Paulo vai dizer que ele deveria ter mais intrepidez. Vai dizer que ele não deveria negar a sua juventude, mas viver de forma que glorificasse a Deus, de forma que ele se tornasse padrão. O apóstolo Paulo vai dizer que ele deveria tomar um medicamento, que era uma mistura de vinho com água, para suas constantes dores de estômago. Ou seja, nós temos diante de nós um homem comum. Não era nenhum super-homem, nenhum super-herói. Mas a Bíblia também vai nos dizer que este homem comum era piedoso, era fiel e perseverante. E com perseverante eu quero dizer constante. Não era alguém de altos e baixos. Ele era alguém constante. Ele, do começo ao fim, esteve com o apóstolo Paulo e foi enviado em missões. Tamanha confiança que o apóstolo Paulo tinha nele, para edificar também a igreja. Mas veja, apenas um homem comum, apenas o irmão Timóteo. E não há nada de errado nisso. Às vezes nós ficamos buscando títulos, não é? Provavelmente Timóteo posteriormente veio a ser pastor. Mas em todas as cartas o apóstolo Paulo vai dizer apenas isso. E o irmão Timóteo. Não há uma carta onde ele diz o presbítero Timóteo, o diácono Timóteo, é apenas o irmão Timóteo. Às vezes nós ficamos correndo atrás de títulos, mas basta apenas que sejamos um irmão fiel, constante, piedoso, perseverante. É apenas isso. Ou seja, Paulo e Timóteo foram homens comuns, alcançados por Deus e direcionados por uma vocação divina. E é isso que os tornava especiais. Segundo princípio. Ele vai também se referir aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Irmãos, o Evangelho, então, ele alcançou as pessoas de Colossos. E agora, eles foram feitos santos. E não santos como o da Igreja Católica Romana, onde santo é aquela pessoa que alcançou esta posição por suas boas obras ou boas ações. Não. O fato do apóstolo Paulo dizer que os colossenses eram santos e fiéis quer dizer apenas uma coisa. Que eles não eram perfeitos, mas que Cristo na cruz conquistou essa posição para eles. Irmãos, é assim também conosco. Eu posso dizer que você é santo, que eu sou santo, que nós somos santos. Não porque somos perfeitos, mas porque em Cristo nós já alcançamos essa posição. Ele nos deu. Ele nos deu. Agora é claro que nós estamos sendo santificados. Isto é, o processo de transformação que Deus usa para nos libertar da influência do pecado. E por último, receberemos então a glorificação, onde não apenas teremos uma posição de santos, mas seremos totalmente perfeitos, santos. O processo estará concluído. Ou seja, a palavra santo, ela significa unicamente alguém que foi separado pelo Senhor, a fim de glorificá-lo com a sua vida. É isso. Irmãos, eu e você fomos separados por Deus para viver uma vida que o glorifique. E ser fiel, que o apóstolo Paulo refere aqui, é exatamente isso. É crer e depositar a sua fé exclusivamente na pessoa e na obra de Cristo e viver para Ele. Viver para glorificá-lo. Ser fiel é viver segundo o propósito que nós recebemos, o propósito pelo qual fomos separados, glorificar a Deus.
A primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? O que você acha? Qual é o fim principal do homem? Alguns dizem: a busca pela felicidade. E eles vivem desta forma. Outros dizem: a busca por status, por proeminência, projeção, e é assim que eles vivem. Outros dizem que o propósito do homem é a busca por bens, riquezas, coisas. E eles vivem assim. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar é que o fim principal do homem é glorificar a Deus. É viver para a glória de Deus no que quer que faça. E gozá-lo para sempre. Não, você não é o centro do Evangelho. Não é. O centro do Evangelho é Jesus. E é por Ele que devemos dedicar a nossa vida em tudo quanto fazemos. A Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Ora, irmãos, se coisas tão simples como comer e beber devem ser feitas para glorificar a Deus, quanto mais coisas mais complexas. Toda a nossa vida deve tributar glória a Deus. Os colossenses foram alcançados. Eles foram separados para glorificar a Deus. E agora, eles tinham então 2 endereços. Colossos e Cristo. E você também temos 2 endereços. Pindamonhangaba. Esse nome maravilhoso, bonito. E Cristo. Olha o que William Barclay vai dizer. Os cristãos estão em Colossos e em Cristo. O cristão se move sempre em 2 esferas. Encontra-se em um lugar, em um povo, uma sociedade que estabelece neste mundo, mas também está em Cristo. O cristão vive em 2 dimensões, porque vive neste mundo, envolve-se nos negócios daqui, porém, por outro lado, e sobretudo, vive em Cristo, neste mundo. Pode mover-se de um lugar para o outro, estar aqui e amanhã ali. Mas não importa onde esteja, sempre estará em Cristo. Irmãos, não é garantia que você estará em Pindamonhangaba para sempre. Você pode se mudar para Taubaté, Guaratinguetá, Lorena, ou qualquer outro lugar, qualquer outro estado. Mas o endereço da qual nós estamos habitando após sermos conquistados pelo Evangelho, independente de onde você esteja, ele nunca mudará, isto é, em Cristo. Em Cristo. Portanto, não interessa o que você esteja fazendo, seja no seu trabalho, na sua família, com seus filhos, com seus irmãos, saiba sempre, você não é um cidadão terrestre que vai para o céu, mas você é um cidadão do céu que habita na esfera terrestre. E, portanto, deveríamos viver para a glória de Deus, no nosso trabalho, família, filhos. Nós não somos aqui como de Jesus Cristo, irmãos, estamos aqui de passagem. Portanto, como diz o apóstolo Paulo, pensem nas coisas de lá e vivam de maneira digna do Evangelho que vocês receberam. É isso que devemos fazer com a nossa vida. Viver de maneira digna do Evangelho que recebemos. Terceiro princípio. Graça e paz. Graça e paz. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Irmãos, o que tornava essas pessoas diferentes do mundo? O que nos torna diferentes do mundo? Se você é esperto e prestou atenção até aqui, você já descobriu a resposta. A graça e a paz de Deus que nos alcançou. O que é graça? Graça é um favor imerecido. É um presente. O Evangelho, irmãos, definitivamente não é para pessoas boas, especiais ou merecedoras, mas é para pessoas que não merecem nada. Não merecem nada. Eu gosto muito, para ilustrar essa questão da graça, de contar uma história de um menino que certa vez pegou o carro do pai escondido, não tinha habilitação, saiu e bateu no muro do vizinho.
E o vizinho poderia tomar 3 posições, 3 atitudes naquele momento. O primeiro seria agir com justiça. E o que seria agir com justiça? Olha, menino, você não tem habilitação, você pegou o carro de seu pai sem autorização e ainda destruiu meu muro. Portanto, eu irei cobrar de seu pai e de você que pague o meu muro, você vai pagar o seu carro e eu ainda vou te denunciar para a polícia. Algo errado nisso? Não. Aquele vizinho está agindo com justiça, conforme o crime que aquele garoto cometeu. Mas então a segunda atitude que esse vizinho poderia ter seria a atitude de misericórdia. E o que seria a atitude de misericórdia? Bom, aquele garoto ele pegou o carro do pai sem autorização e sem habilitação e bateu no muro do vizinho. O vizinho vendo isso sai e diz: olha, você agiu contra as regras. Você quebrou o meu muro. Você destruiu o carro. Você não tem habilitação. Mas façamos o seguinte. Eu vou arcar com o meu prejuízo. Eu vou reconstruir o meu muro. E você arca com o seu prejuízo. Você faz a funilaria do seu carro. E seu pai arca com o prejuízo da lei. Simples. Isso seria agir com misericórdia. Não iria obrigar o garoto agora a pagar o seu muro. Mas o que então seria agir com graça? Seria isto. O menino, ele pega o carro do pai. Ele não sabe dirigir. Ele não tem habilitação. Então, ele bate no muro do vizinho. Ele destrói o muro do vizinho. E o vizinho então sai. E ele decide agir com graça com aquele garoto. Ele diz, olha, o que você fez foi algo realmente terrível. Terrível. Os prejuízos serão grandes. Mas veja o que eu farei com você. Primeiro, eu vou arcar com o prejuízo do meu muro. Eu vou reconstruir meu muro. Segundo, eu vou fazer a funilaria do seu carro. Eu vou consertar o carro de seu pai. Terceiro, eu não irei te denunciar para a polícia. E quarto, eu ainda vou pagar sua habilitação. Isso seria agir com graça. Aquele garoto não fez nada para merecer. Pelo contrário. Pelo contrário. E é exatamente isso que vai declarar a palavra de Deus em Efésios 2, 8 e 9. Olha o que diz. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. Irmãos, nós tínhamos uma dívida com Deus incalculável. Não poderíamos pagar. Seríamos punidos por isso. Mas então Cristo vem e morre em nosso lugar, aplacando e pagando a nossa dívida. E hoje nós podemos estar aqui. Eu gosto sempre, às vezes, de, quando eu faço algo para alguém, e a pessoa, e aí, quanto fica? Tal, não sei o quê. Eu falo assim, R$1 milhão. E a pessoa, mas que é isso? 1 milhão eu não consigo. Eu falo, então deixa que Deus me paga. A gente fica meio incomodado em receber um presente às vezes, não é? Mas não deveria ser assim quanto à salvação, porque realmente nós não poderíamos pagar, nós somos alcançados. Mas uma coisa que você precisa lembrar sempre, é que para que você recebesse essa graça, alguém pagou um preço altíssimo. Jesus na cruz, ele se entregou. Ele pagou o preço que não podíamos pagar, para que hoje pudéssemos ser favorecidos. E qual a importância de receber a reconciliação e o favor de Deus de graça? Ora, porque somente quem foi alcançado pela graça, agora pode então ter paz com Deus. Agora então pode gozar e desfrutar de paz com Deus. A Bíblia vai dizer em Isaías 57, 21, para os perversos não há paz, diz meu Deus. O perverso ele não tem paz, o ímpio ele não tem paz. E ele pensa que às vezes o seu problema é com o diabo. Ele vai a uma igreja. Ele pensa às vezes que o seu problema é com o seu semelhante. É a sua esposa, é os seus filhos, são os seus colegas de trabalho. São as pessoas que o rodeiam. Mas o problema não é com o seu semelhante. Ele pensa às vezes então que o problema é consigo mesmo.
com algo no seu íntimo. Mas não. O problema do homem não é com estas coisas. O problema do homem, o grande conflito, é com Deus. Todo homem está em guerra com Deus, então, por isso não pode viver em paz. Não pode viver uma vida tranquila, por mais que busque isso e outras coisas, na droga, na bebida, na prostituição, na vida devassa. O problema do homem é um problema com Deus. Com Deus. Enquanto isso não foi resolvido, a Bíblia declara, não há possibilidade de se viver tranquilo. Eu de manhã contei uma ilustração, eu nem iria contar. Mas preste bem atenção. Quando eu estudava, você sabe, na escola existem alguns problemas que os jovens enfrentam. E eu era um desses jovens. O problema se chamava valentões, que queriam às vezes me bater, não é? Então veja bem, eu sempre tinha 2 mecanismos de defesa. O primeiro era evitar confusão. E o segundo, caso entrasse uma confusão, era correr. E eu era bem rápido em correr, me orgulho disso. Mas, irmão, a coisa mais agoniante era quando um valentão chegava e falava para você, eu vou te pegar na saída. Meu amigo, você não conseguia prestar atenção na aula. Você não queria sair pro recreio. Você inventava doença. Pai, vem me buscar, tô doente. Você não conseguia ficar tranquilo, desesperado. Tava prometido que aquela pessoa maior, mais forte, ia te pegar e te dar uma surra. Era para todo mundo ver. Não tinha como ter paz nessa situação, irmão. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Não tem como ter paz. Você até falta na aula. Mas, irmãos, veja bem. Nós já ficamos assim em relação a um valentão na escola. Mas o que a Bíblia vai declarar é que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, quem pode viver em paz, sabendo que no fim terá que se encontrar com Deus, e Deus irá puni-los por seus pecados? Ninguém. Ninguém pode ficar em paz. Ninguém pode viver uma vida tranquila, porque o ímpio, ele sabe que a vida não termina quando ele morre, quando a cortina da vida se fecha. Ele sabe que um dia terá que comparecer diante de Deus e prestar conta para receber pelo bem ou pelo mal que tem feito. E a grande maioria sabe que tem feito mais mal do que bem. Então, este encontro final é o que traz pavor, inquietação, falta de tranquilidade. Não é porque você ganha pouco, não é porque o seu trabalho não é bom, não é por causa do seu cônjuge, dos seus filhos, é por causa do seu problema com Deus. Enquanto isso não for resolvido, não tem como viver uma vida de paz. Mas Paulo, Timóteo, Epáfras e os irmãos de Colossos um dia foram alcançados por Deus, pela graça, e agora eles poderiam desfrutar de paz. Paz com Deus, o seu Pai. Irmãos, assim como estes, nós também somos pessoas comuns, pessoas que não têm nada de especiais. A maioria de nós vai ser assim até que a morte venha até nós. Não teremos vidas tão excitantes, não teremos vidas que marcarão, da qual a nossa 4ª, 5ª e 6ª geração se lembrará. Mas ainda que sejamos esquecidos por todos, e daí, se Cristo se lembrará de nós naquele grande dia, é isso que nos importa. Fomos alcançados por Deus, comissionados para proclamar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos prometeu que um dia voltará e nos colocará para habitar com Ele para todo sempre. E é isso que faz com que sejamos diferentes do mundo. Amém?